Fala, Fogão! Em meio ao caos que o Botafogo atravessa, do Césio Melo e Vinícius Assunção, presidente e vice-presidente eleitos, eles receberam os líderes de algumas organizadas do Botafogo às 11 da manhã, lá em General Severiano, nessa quinta-feira. Será que vem mudança por aí com base nessa pressão da torcida? Já já vou comentar isso em detalhes para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que Papai Joel Santana, defendeu a permanência de Eduardo Barroca no Botafogo, por incrível que pareça. Nada justifica essa defesa, mas Papai Joel fez essa defesa do treinador e deu seus motivos. Para fechar, eu quero destacar que o Santa Cruz pode acionar o Botafogo na justiça em virtude da venda do João Paulo, caso o time pernambucano não receba aquilo que lhe é devido, já que ele tinha direito a 40% da venda do jogador. O Santa Cruz já deixou bem claro que vai buscar a justiça para poder garantir seus direitos. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, sempre muito importante, isso ajuda bastante o canal. E se inscreva também por aqui se você ainda não for inscrito, para a gente poder bater a meta dos 5.000 inscritos. Se você puder ajudar o canal nesse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar é justamente essa possibilidade do Santa Cruz acionar o Botafogo na justiça, caso não receba os 40% que lhe é devido em relação à venda do João Paulo para o Seattle Sounders. Vale destacar que recentemente o Botafogo confirmou a saída do João Paulo para a equipe norte-americana, equipe que ele defendeu nessa última temporada por lá, e logicamente o valor que o Botafogo vai receber, que é integral, obrigatoriamente esse valor tem que passar pelo Botafogo, os 40% que cabem ao Santa Cruz tem que ser repassado. Mas, como a gente sabe, a situação do Botafogo financeira é muito delicada e, obviamente, esse valor entrando na conta do Botafogo pode sofrer alguma penhora, algum bloqueio, e com isso o Santa Cruz não receberia sua parte. O vice-presidente da equipe pernambucana deixou bem claro, inclusive disse que em conversa com um membro do Conselho Fiscal do Botafogo, esse membro falou que a situação do Botafogo é dramática, eles já estão aí ressabiados de que podem não receber e com isso teriam que acionar o Botafogo na justiça para poder garantir os seus direitos. Entra aqui uma preocupação que, sinceramente, eu não sei como é que seria o procedimento, mas caso o Santa Cruz tenha a possibilidade de entrar com uma ação na FIFA requisitando esse pagamento, lembrando que o Cruzeiro foi muito penalizado justamente porque não pagava os times dos quais eles contratavam os jogadores, isso pode de repente acontecer com o Botafogo. E se o Botafogo for penalizado pela FIFA com perda de pontos, numa Série B do Campeonato Brasileiro, a gente poderia repetir aquilo que aconteceu com o Cruzeiro nessa temporada. Então é bom o Botafogo repassar esse valor aí pro Santa Cruz, porque de problema o Botafogo já tá cheio, não dá mais. Não podemos deixar de repassar esses 40%, de conseguir fazer esse repasse, até porque é um direito da equipe pernambucana e, caso contrário, se não receber, vão meter um processo com toda a justiça no Botafogo. Outro ponto que eu quero destacar é justamente a fala do Joel Santana defendendo a permanência do Eduardo Barroca. E os argumentos apresentados pelo ex-treinador, hoje youtuber, é de que o Eduardo Barroca vai saber que jogadores devem ou não permanecer e de que maneira aproveitar da melhor forma possível a garotada da base. Sinceramente, se o Barroca estivesse fazendo um trabalho minimamente decente do ponto de vista tático, eu até falaria que faria sentido o Barroca permanecer no Botafogo. Se a gente percebesse que o grande X da questão é a parte técnica, de qualidade do elenco apenas, ou seja, taticamente o Barroca faz um bom trabalho, mas tecnicamente os jogadores não entregam. Se fosse esse o caso, se a gente conseguisse ver um pingo de bom trabalho por parte do Barroca, a permanência dele para a próxima temporada, considerando uma mudança no grupo de jogadores, ok, faria até algum sentido. Agora, a partir do momento que a gente pega o trabalho do Barroca por Botafogo, Curitiba, Vitória e na própria temporada de 2019, onde ele permaneceu no Botafogo até certo ponto e saiu justamente porque o time dele não conseguia apresentar uma evolução, algo que continuou acontecendo no Atlético Goianiense nessa temporada, enfim, o trabalho do Barroca de modo geral é muito ruim mesmo. Então nada justifica você pensar em manter o Barroca como um treinador para poder resolver a vida do Botafogo. Sequer deveria ter vindo e não faz qualquer sentido alguns comentaristas, como por exemplo o Lédio Carmona e agora o Joel Santana, dizendo que o Barroca tem que permanecer. A gente não consegue enxergar um pingo de bom trabalho do Eduardo Barroca. Por exemplo, o gol que o Claudinho fez ontem em cima do Vasco, belíssimo gol por sinal, um golaço que ele fez, uma cobrança de falta ensaiada, diga-se de passagem, a gente nunca vê no Botafogo. O Botafogo não tem uma jogada ensaiada que você possa falar, olha, jogada muito bem trabalhada, uma jogada ensaiada, dá pra ver o dedo do treinador. A gente não enxerga isso.
Enquanto isso, o Red Bull Bragantino, que fez esse golaço, uma jogada simples, cobrança de falta, Claudinho na entrada da área, o cara vai e cobra essa falta aqui mirando o jogador e ele acerta uma finalização linda de fora da área, fazendo mais um gol pro Red Bull Bragantino em cima do Vasco. Ou seja, quando você tem um trabalho minimamente decente, que você consegue enxergar o dedo do treinador, ok, você pode pensar em manter o profissional. Não é o caso do Barroca. Então essa defesa de alguns comentaristas e agora do Joel Santana dizendo que o Barroca tem que continuar, não faz o menor sentido. Pelo amor de Deus, o Barroca tem que sair e tem que sair para ontem. Para fechar, eu quero comentar aqui com vocês justamente essa reunião do Césio Melo e do Vinícius Assunção com os líderes de algumas organizadas. A insatisfação da torcida do Botafogo é cada vez mais crescente, a pressão vai aumentando e a falta de atitude e pulso firme por parte da nova diretoria, obviamente, revolta ainda mais os torcedores. Afinal de contas, o Botafogo vem sendo humilhado pelo que acontece dentro de campo e fora dele também. Até o presente momento em que eu gravo esse vídeo, a gente ainda não sabe qual foi o teor dessa conversa, a gente só pode imaginar, né, cobrança pela saída do Barroca, Túlio Lustosa, afastamento de alguns jogadores, início aí do planejamento para a próxima temporada de forma mais contundente, anúncio do próximo diretor de futebol. Tem algumas coisas aí para serem cobradas em relação a essa nova diretoria. Mas sinceramente, até o presente momento em que eu gravo esse vídeo, não tinha assim informações mais claras de qual era o teor dessa reunião. Se só ia focar na demissão do Barroca ou se ia pegar algo mais abrangente, como esses pontos aqui que eu levantei. Então quando você assistir ao vídeo, de repente, a gente já vai ter mais informações aí circulando nas redes sociais sobre qual foi o teor dessa reunião entre os líderes das organizadas e o presidente e vice-presidente do Botafogo nesse momento. Agora é aquela história. O que a gente precisa nesse momento é de atitude e pulso firme. Não dá para os dirigentes do Botafogo ficarem agindo como se a paz reinasse em General Severiano. Simplesmente não dá. Porque tudo que acontece com o Botafogo dentro de campo também é um reflexo do que ocorre fora. Ou seja, uma coisa está diretamente ligada à outra. E quando a gente não vê um pingo de planejamento efetivo, já pensando nas mudanças necessárias para a próxima temporada, isso naturalmente vai gerando uma revolta, um certo até desespero do torcedor por não ver nada mudar no Botafogo. Então os líderes das organizadas que conseguiram essa reunião com Ducésio e Vinícius Assunção, que eles possam realmente nessa conversa cobrar da maneira correta. Não adianta simplesmente você botar o dedo na cara, empurrar, querer agredir, isso não leva a lugar nenhum. Tem que cobrar pelas mudanças necessárias. Você chegar a agredir alguém só vai gerar um novo processo aí na vida pessoal da pessoa. Agora, você chegar e cobrar as mudanças necessárias na gestão, no comando do futebol, na equipe, na maneira como o Botafogo pensa futebol, aí sim a gente pode ver algum resultado prático e mudanças necessárias, efetivas, para que o Botafogo comece a reconstruir e ter um horizonte mais digno do que vem apresentando. Enfim, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer nessa conversa aí das organizadas, desses líderes das organizadas com a diretoria, mas o que a torcida de modo geral espera são mudanças. Não dá para o Botafogo ser humilhado da maneira como vem sendo humilhado e nada acontecer lá em General Severiano. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito desses temas que eu trouxe para você? Deixe sua opinião aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante, tá? Seus comentários são muito relevantes e, logicamente, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.